que aconteceu da cruz até o trono. Da hora em que Jesus morreu, até a hora, 40 dias depois, em que, depois da ressurreição, ele ascendeu do Monte das Oliveiras e voltou à glória. O que aconteceu nestes 40 dias e 40 noites? O que aconteceu da cruz até o trono? Esta é a mais emocionante história para a raça humana que lábios humanos já contaram ou que o coração humano jamais sentiu. O que aconteceu da cruz até o trono? Construímos uma igreja e uma escola bíblica há algum tempo na pequena cidade de Waterloo, bem perto da grande metrópole de Bruxelas, capital da Bélgica. Bruxelas e Waterloo estão interligadas como se fossem uma cidade. Há muitos anos travou-se uma batalha em Waterloo que veio a mudar o curso da história. Foi lá que Napoleão enfrentou Wellington, o mais poderoso general que a Grã-Bretanha já teve, e Napoleão, que alguém chamou o arcanjo da guerra. Era a chance de Napoleão dominar o mundo. Se ele derrotasse Wellington em Waterloo, o mapa do mundo teria sido bem diferente. O futuro da humanidade teria sido diferente. E ele chegou perto de conseguir. Eu estive lá há dias nesse campo de batalha, onde quase 150 mil soldados morreram naquela terrível batalha de algumas horas. Wellington ocultou suas tropas ao longo de uma estrada, com aterros de um lado e do outro, e por uma outra razão, sabida só por Deus, Napoleão, ele não compreendeu bem o que estava lá. Quando lançou o ataque, as forças mais poderosas da face da terra, a excelente guarda napoleônica que dominou toda a Europa, ela encontrou um muro e foi rechaçada. Napoleão não cedeu nada. Por uma razão desconhecida, ele continuou dando a ordem de avançar, de ir em frente, ir em frente, ir em frente. E seu exército foi desbaratado. E Napoleão foi feito prisioneiro. E ali se desfez todo o seu império. E em Londres, no alto de um edifício, porque isso foi antes do telefone e do telégrafo, ergueram grandes letreiros que diziam: derrota total, mas surgiu um forte nevoeiro e cobriu o letreiro. E então milhares e milhares de londrinos gemeram, choraram, mulheres desmaiaram, pensando que Wellington tinha sido derrotado, mas de repente aquele nevoeiro foi levado pelo vento e o sol começou a brilhar e apareceu o restante da mensagem: derrota total de Napoleão. Há 2000 anos atrás, Satanás resolveu conquistar e dominar este mundo, e a terra estava em jogo, e todos os seus habitantes, todas as crianças que viessem a nascer,
tão úteis, tão importantes, tão valiosas, que Jesus disse: uma alma vale mais que o mundo todo. O magno conflito, morte contra a vida, pecado contra a salvação, inferno contra céu, trevas contra a luz, se desenrola em um monte. Pois Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, ofereceria sua vida, o Filho de Deus encarnado, Deus manifesto em carne, Emanuel, Deus conosco, pois Jesus é Deus. Ele seria pendurado num monte. Ele morreria como ninguém já morreu. Ele sofreria como ninguém nunca sofreu. Ele tomaria sobre si, tornando-se oferta pelo pecado, todos os pecados do homem, para que fôssemos livres. Alguma coisa num criminoso, alguma coisa num assassino, alguma coisa em alguém que é condenado à morte e de repente a pena é suspensa. Não há nenhum drama que se desenrole desta maneira. Eu vi na televisão há pouco tempo atrás 3 homens numa certa penitenciária que eram assassinos, eram culpados, não havia dúvida sobre isso, foram condenados à morte na cadeira elétrica. As câmaras mostraram suas celas, porque algo havia acontecido. Não há pungência, não há drama, não há momento, não há nada que possa representar esta cena. Condenados à morte, na cadeira elétrica. Mas houve suspensão. O governador do estado disse: eu comuto a pena de morte para a vida. Eu vi esses homens com lágrimas rolando da sua face, se ajoelharem e agradecerem a Deus. Eu nunca os tinha visto em minha vida, não sabia quem eram, mas eu chorei com eles, alegrei-me com eles, chorei com eles. Sabe por quê? Porque há 2000 anos Jimmy Swaggart estava condenado a ir para o inferno e não haveria perdão, não haveria esperança para ele. Mas o Senhor Jesus Cristo comutou a sentença de morte para a vida e tomou o meu lugar e sangrou e sofreu e morreu numa cruz para que eu fosse salvo.